E aí, sexto ano, como é que vocês estão? Joia? Poxa, gente, a gente começa agora o nosso quarto bimestre e quem diria, né? Que a gente ia chegar outubro, novembro e a gente não ia retomar as nossas aulas presenciais. Que pena, né? Ai, que droga. Tô com muita saudade de vocês. Foi um ano à distância, tá? Bom, gente, mas independente disso, a gente, né, a vida continua e a gente tem que evoluir, tem que trabalhar. Concorda? Então, sem corda também. Vamos lá, ó. A gente vai utilizar o livro, certo? A gente vai dar início à unidade número 7, na página 39. E a unidade número 7, gente, ela é quase um conteúdo de língua portuguesa, tá? Porque a gente trabalha com diferentes gêneros textuais, tá? E aqui eu vou explicar para vocês rapidamente o que é gênero textual, para ficar mais claro quando a gente abordar esse tema nas próximas aulas, tá ok? Então tá, olha só. O gênero textual, ele é uma subdivisão, ou seja, uma divisão menor das características de um texto que é maior. Então, por exemplo, eu tenho um texto que é narrativo. Se o texto é narrativo, então ele está contando uma história, certo? Só que existem várias maneiras de contar uma história. E essas várias maneiras de contar história são chamados gêneros textuais, tá? Gêneros textuais narrativos. Então, dos gêneros textuais narrativos, eu tenho, por exemplo, a novela. A novela é uma história que é contada em 8, 10 meses. Então, é uma história bem longa para ser contada, né? Eu tenho uma tirinha, certo? Eu tenho uma fofoca, eu tenho um bilhete, e eu tenho um mito, e eu tenho uma lenda, e eu tenho uma parlenda, e eu tenho uma música. Tudo isso é subgêneros de maneiras de contar história, tá bom? Então, esses são gêneros narrativos, beleza? A gente tem os textos maiores, que são a narração, a descrição, a dissertação e a injunção, certo? Só que todos eles têm gêneros menores, tá? Tem tipos menores de texto, que são chamados gêneros textuais, beleza? Ficou claro até aqui? Então vamos lá. Aqui na unidade número 7, a gente começa justamente com uma lenda, certo? Mas antes de eu entrar propriamente dito na lenda, eu tenho que explicar para vocês que o hábito de contar histórias, ele é muito, muito antigo. Muito, mas muito antigo mesmo, tá, gente? Remota aos tempos mais antigos da África, tá? E as pessoas já tinham o hábito de contar histórias e eles criavam determinadas tradições que eram chamadas de tradições orais. Como naquele tempo ainda não tinha, como nem toda nação tinha um sistema de escrita, a gente tinha as tradições orais. O que é uma tradição oral? Que é falado de geração em geração. Então o pai conta a história para o filho, que conta para o neto, que conta para o bisneto, que conta para o tetraneto e por aí vai. E aí aquela história vai se repetindo, até que ela vira uma tradição. Tá bom? Então é assim que surge a tradição oral, beleza? E, obviamente, os índios que aqui moravam também faziam uso da tradição oral, beleza? Para explicar as diferentes maneiras da natureza se manifestar, tá ok? E aí, gente, eu vou contar para vocês, a gente vai ler juntos aqui, a lenda do índio Tupi, chamado Zé Viá, e da sua amada Jussara, certo? Então eu vou fazer a leitura com vocês, acompanhem a leitura e depois a gente vai discutir um pouquinho sobre a característica da lenda, beleza? Então vamos lá. Um índio tupi chamado Zé Viá vivia na Serra do Mar, mais precisamente em Pisciguaba, refúgio dos peixes em Tupi-Guarani, a 40 quilômetros de Ubatuba. Gente, Ubatuba é uma cidade de São Paulo, certo? Que é conhecida por praias maravilhosas, diga-se de passagem, e fica bem próximo da Mata Atlântica, tá ok? Não confunda a Mata Atlântica com a Amazônia, tá bom?
Beleza. O índio tinha uma linda companheira que se chamava Jussara, mulher de traços suaves e uma beleza de causar suspiros em todos os lugares onde era vista. Zé Viá cantava como ninguém. Ele era quem alegrava sua aldeia em dias de festa. E quando decidia cantar, os pássaros paravam de voar para ouvir, as árvores se curvavam para pegar os sons ao vento e os animais selvagens se acalmavam. No ensolarado dia, Zé Viá observava Jussara banhar-se em um rio de águas claras, quando ouviu alguns ruídos nos arredores. Eram caçadores, que ao verem um pássaro, atiraram e acertaram Jussara, acidentalmente. Ainda nas límpidas águas, soltou um gemido de dor como o último suspiro de vida. Zé Viá, vendo sua companheira esmaecer significa ir perdendo a vida, tá, gente? Vendo a sua companheira esmaecer, encheu-se de desespero e dor. Sem saber o que fazer, cantou para Rudá, deus do amor, com tamanha tristeza que ao ouvir sua música permitiu que Jussara retornasse do mundo dos mortos. Mas havia uma condição. Deveria ele levar a sua amada à nascente mais próxima e fazer com que ela bebesse da água mais pura da terra, e em nenhum momento poderia deixá-la beber de outra água senão aquela da nascente, ok? Então começa a caminhada por trilhas íngremes, incansavelmente. Zé Viá acompanhou sua companheira para a nascente mais próxima, feliz por poder ter de volta o seu amor, mas estava também muito cansado e longe da nascente. Por várias vezes, Jussara caiu de joelhos sem aguentar mais caminhar, e pediu água enquanto o sol os castigava em pleno verão. Sempre negando, quase sem forças, Zé Viá ainda mantinha-se firme em sua missão. Quando Jussara lançou um desafio dizendo que, se realmente ele a amasse acima de tudo, cederia um pouco de água que ainda havia em seu cantil, e diante da súplica de sua companheira, ele então cedeu, deixou que ela bebesse de sua água. No momento em que ela saciou sua sede, desfaleceu ali e ficou para nunca mais voltar à vida. Desfaleceu é desmaiar e morrer, ok, gente? Percebendo o que fez, Zé Viá pediu aos deuses que aliviasse o tamanho de seu sofrimento. E assim, os deuses o transformaram num pássaro, para que ele pudesse voar para muito longe dali. Mas Jussara ficou, e seus membros foram se transformando em raízes, surgindo de seu tronco uma linda árvore, fina e alta, em que nossa língua é chamada de palmeira, Jussara em tupi. Depois de muitas luas, Zé Viá voltou, e nas verdes folhagens de sua amada, encantava até hoje o seu lindo canto. Zé Viá é conhecido por sabiá na nossa língua. É só conhecer a Serra do Mar para comprovar essa história. Com um pouco de sorte e paciência, quando menos esperar, surgirá Zé Viá, o nosso sabiá, cantando na linda e formosa palmeira. Beleza, gente. Temos aqui um conto bem triste, né? Da história da Jussara e do Zé Viá, que formam uma lenda, tá? Que é a lenda da formação da palmeira e do sabiá, certo? Beleza, gente. O que é uma lenda, então, ok? A lenda, ela é um gênero textual narrativo, isso aí vocês já sabem, certo? E ela é uma narrativa fantasiosa, ok? Ela, se é fantasiosa, significa que ela não aconteceu de verdade, tá, gente? Ela é transmitida por tradição oral, certo? E combinam fatos históricos, que é, por exemplo, a palmeira, a existência da palmeira, a existência do sabiá, com os fatos irreais que eram contados dentro das tribos indígenas, tá? Então, a lenda, ela é um gênero textual de origem indígena, beleza? Por isso a gente estuda, tá? Porque é importante conhecer essa característica, porque ela faz parte da nossa história como nação e como país, beleza? Bom, aqui, gente, tem diálogo com os temas. Eu vou retomar isso aqui depois, tá? Mas eu vou passar para vocês hoje e a gente corrige na próxima aula, beleza? E aí eu vou deixar aqui com vocês uma musiquinha do sabiá, tá bom?
Ó, eu vou ler com vocês as questões. E aí, eu não vou responder hoje, eu respondo na próxima aula, tá? Mas já fica passado hoje a unidade, as questões 1, 2 e 3, tá? Da página 40 e 41. Vamos lá, então. A questão número 1 é: que história marcou a sua infância? Como você poderia representá-la? Gente, se eu tô falando de história, pode ser que eu esteja falando, por exemplo, de um desenho animado, de um filme, tá? Lembra que eu acabei de falar pra vocês que existem muitos gêneros textuais. Então existem várias maneiras de se contar uma história de foco narrativo. Beleza? Então, se eu perguntar qual história marcou, pode ser inclusive um filme. Beleza? Vamos lá. Você conhece alguma história interessante que foi passada de geração para geração em sua família? Qual? Escreva uma síntese. Síntese, gente, é um texto bem pequenininho contando essa história. Você tem alguma história de que seu avô, que sua avó, que viu espírito, que morava não sei onde, que namorava escondido, sei lá, certo? Tem uma história dessas pra contar? Então conta pra mim aqui nessa questão número 2, beleza? Converse aí com seu pai, com sua mãe, com certeza eles têm histórias de família pra contar pra vocês. 3. Você é um bom contador de histórias? Que tipo de histórias você gosta de contar? Aí aqui, gente, a gente já entra num subgênero dos gêneros, tá? Porque, por exemplo, você gosta de contar história de terror? Gosta de contar piada? Gosta de contar conto policial? Gosta de contar histórias de suspense, de aventura? Então, cada um desses subgêneros, gente, é um tipo de gênero textual, beleza? Então, por hoje é só. Respondam essas questões. E aí, na próxima aula, a gente discute um pouquinho. Eu vou dar as minhas respostas. Todas as 3 são respostas pessoais, tá? Aí eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a importância da contação de histórias. E vou colocar para vocês um vídeo na próxima aula de como foi o surgimento do tambor. Beleza? Então é isso, gente. Saúde para vocês e para a família de vocês. Super beijo. E vamos com Deus nesse nosso 4º bimestre. Tá bom? Tchau. Até a próxima. Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho. Voou, 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 voou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho. Voou, 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 voou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Sabiá fugiu pro terreiro, foi cantar lá no abacateiro. E a menina pôs-se a chorar. Vem cá, Sabiá, vem cá. E a menina disse chorando: Sabiá, eu tô te esperando. Sabiá responde de lá: não chore que eu vou voltar. Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho. Voou, 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 voou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho. Voou, 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 voou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho. Voou, 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 voou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Sabiá fugiu pro terreiro, foi cantar lá no abacateiro. E a menina pôs-se a chorar. Vem cá, Sabiá, vem cá. E a menina disse chorando: Sabiá, eu tô te esperando. Sabiá responde de lá: não chore que eu vou voltar. Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho. Voou, 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 voou. E a
na gaiola fez um buraquinho.